amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Em continuidade ao estudo do Evangelho, estamos no capítulo 5, Sacrifício da própria vida e proveito dos sofrimentos para outros. Vamos tentar entender a necessidade, às vezes, de sacrificar a própria vida, podendo trazer benefícios a outros. Mas, antes, vamos fechar os nossos olhos e elevá-los aos céus, pedindo ao Pai que nos harmonize o nosso ambiente, para que possamos passar o melhor entendimento desse estudo. Harmonize a todos os que nos veem e nos escutam, e nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. No final do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, são feitas algumas perguntas em função do tema, e são respondidas por São Luís, e o que são o motivo do nosso estudo. Uma das perguntas é: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Responde São Luís: que o homem se mate ele próprio ou faça que outro o mate, seu propósito é sempre cortar o foco da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que a morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar um serviço, anula o mérito da ação, nos falou São Luís. O vocábulo sacrifício possui vários significados, dentre os quais o de renúncia ou privação voluntária por razões religiosas, morais ou práticas. As religiões costumam tratar o tema e o valorizar sob os mais diversos enfoques. Por exemplo, a passagem bíblica segundo a qual Deus manda Abraão matar seu filho Isaque está na Gênesis, no capítulo 22. O ato não se consuma, mas o patriarca é elogiado por sua disposição em atender à vontade divina, mesmo à custa do que lhe era mais precioso. Em uma análise superficial, causa estranheza esse enfoque em atos sacrificiais em favor de uma divindade. O universo inteiro pertence a Deus, que pode lançar mão de tudo o que nele existe. A única real propriedade de um homem consiste nas suas aptidões intelectuais e morais, em essência inalienáveis. Todas as condições que desfruta lhe foram dadas justamente pelo Criador, a fim de que evolua. Assim, parece um contrassenso a ideia de fazer ofertas ao Senhor da vida. Ademais, um sacrifício da espécie que seja, sempre importa alguma dose de dor física ou moral. Tendo em mente a infinita bondade de Deus, que criou seus filhos para serem felizes, cria perplexidade o incentivo à prática de atos dessa espécie. A doutrina espírita, em seu aspecto de racionalidade, ajuda a entender a importância dos atos de renúncia e sacrifício, a fim de que, despidos de simbologias, surjam como uma importante conquista evolutiva que enseja vivências plenas e felizes. Nessa linha de raciocínio, o Espiritismo ensina que,
Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, mas destinados à angelitude. Fê-los não imediatamente perfeitos, mas perfectíveis, e lhes assegurou a liberdade de escolher os próprios caminhos e a responsabilidade pelas escolhas feitas. O progresso é uma lei da vida e ninguém escapa dela. Com o incentivo a que a estrada do progresso seja trilhada, há um mecanismo lógico segundo o qual a conduta reta e equilibrada gera felicidade, ao passo que o descompasso com a lei, revelado pelo cultivo dos vícios, engendra a dor. No livro O Céu e o Inferno, a partir da análise dos relatos de incontáveis espíritos, Kardec apresenta o que ele chamou de Código Penal de Vida Futura, um conjunto de princípios sobre o que torna os espíritos felizes ou infelizes. Segundo esse código, fala-nos Kardec, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação e de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e de atenuante dos sofrimentos. Segundo a espiritualidade superior, o egoísmo é a raiz de todos os vícios da humanidade. Na resposta dada à questão 913 do Livro dos Espíritos, eles nos afirmam que, por mais que lhe deis combate aos vícios, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Fechou as aspas. Então, todos os vícios e paixões negativas que produzem dores e misérias originam-se do egoísmo. É do mais alto interesse das criaturas destruí-lo em si mesmas. No livro da Gênese de Kardec, ao dissertar sobre o bem e o mal, no capítulo 3, o mestre nos fala, aspas, todas as paixões e vícios encontram sua gênese no instinto de conservação. Tal instinto possui uma finalidade providencial, consistente em assegurar que o ser viva o maior tempo possível, a fim de evoluir o máximo na oportunidade física que desfruta. Ele não é um fim em si mesmo, mas um instrumento de progresso. Ocorre que, quando exacerbado, ou seja, levado além dos seus naturais limites, engendra o egoísmo, que faz nascer todos os demais vícios, falou-nos Kardec. É preciso, pois, identificar um modo de combater o excesso do instinto de conservação degenerado em egoísmo. Lembremos o Livro dos Espíritos na questão 917. O egoísmo é a imperfeição humana mais difícil de desenraizar, porque deriva da influência da matéria. É que ele se enfraquece à medida que a vida moral vai preponderando sobre a vida material. No mesmo livro, na questão 912, ele afirma que o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea consiste em praticar a abnegação. Vamos na questão 893 e a espiritualidade superior nos diz: a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem pensamentos ocultos. Ou seja, na abnegação, que nada mais é do que o sacrifício voluntário dos próprios desejos e posições em nome do imperativo ético, ao incorporar esta habilidade de renunciar, o espírito atinge a maturidade do seu senso moral e está então apto a importantes voos evolutivos. Para conquistar a maturidade espiritual, que afasta dores desnecessárias e viabiliza o real progresso, um homem precisa aprender a identificar a justiça do que o prejudica e a injustiça do que o beneficia, assim como a abrir mão das vantagens indevidas. Se ele pode fazer algo de bom, então deve fazê-lo. Voltando às perguntas que está no Evangelho. Pergunta:
Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado um suicídio? Responde a espiritualidade. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Pergunto. Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ele salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Nos fala São Luís. E ele mesmo responde: pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e neste caso uma circunstância inopinada desviará o golpe final. Fechou as aspas. Sendo o homem um espírito encarnado, fazendo sua evolução através das experiências vividas na Terra, é a intenção dos seus atos que demonstra o que ele realmente quer e sente, e o que ele quer fazer. Quando os enganos acontecem e, ao invés de ajudar, determinada ação prejudica, o homem tem responsabilidade relativa nas suas consequências. Sentirá dentro de si a necessidade de reparar os efeitos, mas não será considerado culpado pela lei ou por ele, visto que a sua intenção era de auxiliar. Allan Kardec preocupou-se muito em esclarecer do ponto de vista espiritual como Deus ajuiza e quantifica o mérito ou o desmérito de cada ação humana. Simplificando, quais os graus de inocência ou de culpa, de atenuantes ou de agravantes, os bônus ou os ônus de cada ato em cada homem. Novamente no Livro dos Espíritos, na quarta parte, na questão 948, Kardec pergunta: é tão reprovável como o que tem por causa do desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? O suicídio não apaga a falta. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Na questão 949, será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que assim procede não faz bem. Mas, como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção não lhe atenua a falta. Na questão 951, não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outros ou os ser útil a seus semelhantes? Isto é sublime conforme a intenção e, em tal caso, o sacrifício da vida não constituirá um sacrifício nem um suicídio. Um texto para a nossa reflexão. O texto se chama O Pai e o Constrito, está no livro O Céu e o Inferno. Em 1859, um pai de família, ao saber que seu filho fora convocado para ir no combate à Guerra da Itália, não podendo livrá-lo deste compromisso militar, suicidou-se para que o filho não fosse, já que pela lei passaria a ser um arrimo de família da mãe então viúva. Evocado, o espírito reportou que sofria muito, justamente, mas que teve abrandamento da pena, pois compreendia que sua ação não deixou de ser tão má. O Espírito São Luís acrescentou que, neste caso, um motivo propiciou a sua atenuação e que Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune ao suicida, senão de acordo com suas obras. A médium Ivone Pereira, no livro Cânticos do Coração, nos diz que na época da Segunda Guerra Mundial, uma pobre senhora sem orientação espiritual eficiente tinha um filho que era a razão do seu viver e as primícias de sua vida. Sendo esse filho convocado para partir para a Itália, a mãe, conquanto muito religiosa e católica, fez uma veemente promessa a Deus de dar a própria vida em troca da saúde deste filho, caso ele retornasse são e salvo da guerra. E foi o que aconteceu. Sabendo da promessa da senhora, muitos, inclusive o vigário local, tentaram dissuadi-la desse equivocado propósito. Em vão. Um ano depois, ela se atirou às violentas águas da cheia do Rio São Francisco, vindo a falecer. Comenta Dona Ivone:
que o leitor amigo nos ajude a classificar esse caso de suicídio, porque em verdade não sabemos como apreciá-lo. Seria autoobsessão? Obsessão real? Enfermidade nervosa? Revolta contra Deus e a vida? Ignorância das leis de Deus? Amor materno elevado ao fanatismo? Desequilíbrio mental pelo horror à guerra? Nas observações não encontramos caso igual. Todavia, as intenções pesam muitíssimo para as leis divinas, embora não cheguem a tudo justificar, nos fala Dona Ivone. Voltando ao Livro dos Espíritos, importante neste capítulo, na questão 954, será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Responde a espiritualidade. Não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Tem-se ainda de forma reprovável, neste sentido, que adotados no campo da automutilação, com cortes e marcas, as dores corporais buscam substituir sofrimentos emocionais em uma punição de si mesmo, prima de comiseração, uma forma de sacrifício focada em si, na troca de suas dores sentimentais por dores corporais. O sacrifício, o acréscimo de sofrimento por escolha, só tem valor aos olhos de Deus quando significa doação para o bem geral. E para isso, na maioria das vezes, necessitamos de dores muito menores do que imaginamos. No livro Presente do Filósofo, nós temos a seguinte frase: a coragem para o sacrifício está em acreditar poder de novo outra vez, poder sempre inaugurar um novo sentido, ou mesmo repetir o feito e de novo realizar. É dispor-se à vida que se vive e se realiza vivendo, e compreender que este jogo de viver e realizar joga o incerto e o inesperável, e assim devem ser acolhidos. No Livro dos Espíritos, há uma clara definição na questão 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem que atentar contra a própria vida, nem a do seu semelhante, nem fazer com que possa comprometer-se na sua existência corporal. André Luiz, no livro Conduta Espírita, nos diz: o corpo é o primeiro empréstimo recebido pelo Espírito, trazido à carne. E também nos fala no livro Missionários da Luz: temos necessidade da luta que corrige, que renova, que restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio de educação divina e é o fim. Para terminarmos, a última pergunta do capítulo. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seus benefícios próprios, poderão tornar os seus sofrimentos proveitosos a outros? Responde a espiritualidade: podem esses sofrimentos ser de proveito para outros material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho e pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas venham a se impor, contribuam para o bem-estar material dos seus semelhantes. E moralmente, pelo exemplo que elas oferecem em sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro, nos falou São Luís. Os que assim o fazem, por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, estão se esforçando para viver de acordo com a sua fé em Deus, nas suas leis, confiam no seu amor e na sua justiça. Quanto mais imperfeitos, maior é o esforço de colocar-se dentro das leis divinas. Não é, pois, um ato de egoísmo, mas de resignação, de humildade, na aceitação de suas condições de filho de Deus, ainda imperfeito, mas buscando a sua perfectibilidade. E uma dessas leis é o determinismo da conquista da felicidade e da perfeição possível para cada espírito imortal. Quando essa última pergunta da questão, se os que assim o fazem podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros, afirma São Luís que sim, e de duas maneiras. A primeira de forma material, quando pelo trabalho, suas previsões e sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Nessa vence logo à mente as renúncias, em que em geral fazem os pais para que os seus filhos tenham boas condições de vida enquanto seus dependentes. É um excelente exercício de abnegação.
A segunda, talvez mais importante, o exemplo que dão com sua resignação de submissão às leis de Deus, de fé nas suas leis. Exemplo esse que pode estimular outros que sofrem a resignar-se. O espírita, pelo muito que recebe da doutrina ao vivenciá-la nas expiações e provas, também pode estimular outros a interessar-se a conhecer essa doutrina. No livro Um Modo de Entender e uma Nova Forma de Viver, o espírito de Hamed nos diz: aceita a vida que Deus te deu, aceite-se como és, aceita teus familiares, aceita teus conflitos, aceita tuas decepções, aceita tua parentela, aceita as tuas dificuldades financeiras, aceita tuas desilusões, aceita as ingratidões feitas contra ti, aceita tudo e todos, aceita atos e atitudes e fazes o melhor que puderes. Aceitar não quer dizer aplaudir e fazer o mesmo, mas compreender que cada um de nós tem e faz o que pode, que cada indivíduo está num determinado grau de evolução. Portanto, aceita o próximo como ele é. Tu, porém, aceita, mas trabalha em favor do teu adiantamento espiritual e do teu autoconhecimento. Assim serás mais feliz, livre de amargores e sentimentos que te aprisionam na vida interior. Portanto, aceita-te como és, aceita teu próximo e faze o teu melhor. E com isso, alcançarás vitória sobre os teus conflitos existenciais e encontrarás o devido valor para todas as coisas da vida. O livro chama-se Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. Das considerações do espírito Hamed, podemos concluir que aceitar não significa tornar-se apático perante as situações que consideramos desagradáveis, ou ser conivente, por exemplo, com o desrespeito à nossa pessoa. A adequada atitude de aceitação implica uma criteriosa e imparcial análise da realidade e da consequente adoção de medidas que venham a trazer uma satisfação de meros caprichos. A vida é feita de ajustes e todos nós devemos e temos o dever de melhorar a própria qualidade de vida. Assim, naturalmente, a finalidade da renúncia é puramente espiritual. Não é à toa que o Espiritismo nos ensina que espiritualizar o sacrifício é importante. Hoje sabemos que o sacrifício que devemos realizar é o do nosso egoísmo, tornando desnecessários rituais e cerimônias exteriores. Jesus ensinou que devemos amar a Deus amando ao próximo. Assim, o ser superior para nós é o próximo, o outro, por isso a abnegação. Na abnegação, o outro passa a ter prioridade sobre nós mesmos, embora durante muito tempo imperasse essa noção mais materialista de sacrifício. Uma análise atenta das obras básicas do Espiritismo nos mostra que o sacrifício é o esforço concretizado e que a abnegação é o resultado da superação do egoísmo e do interesse pessoal para promover o bem do próximo. Joana de Anjos, no livro As Leis Morais, nos diz: tem origem nos pequenos acometimentos do auxílio fraternal com renúncia pessoal, mediante a qual a imolação reserva para quem a exerce a alegria de privar-se de um prazer em prol dos gozos de outros. A abnegação. Uma noite de sono reparador, trocada pela vigília junto a um enfermo, não vinculado diretamente aos sentimentos, quer pela consanguinidade ou por interesses de outra procedência. A cessão de um bem que é preciso e que faça falta e venha a constituir a alegria de uma outra pessoa. A paciência e a doçura na atitude com esforço sem acrimônia interna, na desincumbência de um grave mistério dirigido às criaturas humanas. A perseverança discreta no trabalho mortificante, sem queixas nem enfados. A ação não violenta, o silêncio ante a ofensa, a não defesa em fase de indébitas acusações, considerando com esforço sacrificial não comprometer e nem ofender a ninguém, nos falou Joana de Anjos. Se o sofrimento, que talvez tenhamos ainda que ter, nos fizer mais bondosos, mais tolerantes e compassivos para com os outros, resultando em nos harmonizarmos mais de perto, talvez seja uma solução. Para ser assim, temos que ter a espécie de confiança implícita no Pai Celeste. Precisamos ter uma fé inabalável. Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que nos amam.
Precisamos entender que existem boas coisas a serem aprendidas com o sofrimento. Infelizmente, nem todos sabem ou se dão conta disso, mas podemos crescer mesmo em meio ao sofrimento, dificuldades e problemas difíceis. Devemos tentar enxergar o propósito que Deus tem na provação que estamos enfrentando. Eu não sei de você, mas uma coisa que me faz perder o rumo de casa é não entender o porquê de algo que está acontecendo comigo. Então, nesses momentos, é preciso confiar no Senhor e saber que a situação que vivemos, pior que pareça, tem um propósito e que mais cedo ou mais tarde vamos descobrir qual é. A dor é inevitável, isso está na natureza. O sofrimento é opcional, a depender da dor física e inevitável, e dependendo também da dor moral. Se as dores não provocassem sofrimento, não proporcionariam educação e evolução. Elas possibilitam aprendizado, conhecimento. Só o sofrimento faculta a transformação daquilo que somos essencialmente. O que não se deveria ser é o sofrimento nos consumir. Com o Espiritismo aprendemos que não vale a pena sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. Essas frases estão no livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel. A dor não é castigo, é expiação, que abre o sentimento ao arrependimento, que corrige o uso do livre-arbítrio, que ajusta a consciência perante si mesma. Às vezes a dor é um auxílio que evita quedas e ilusões. O sofrimento não é martírio, é lição, é prova que revela fraquezas, que desenvolve o esforço e a resistência e que dispõe o amor ao sacrifício que vem atestar nessas missões. Nos disse belamente Emmanuel no livro O Consolador. No Consolador ele também nos diz que dor, ilusão, sofrimento, uma dor, realidade, por ser do caráter espiritual. A dor e ilusão é um fenômeno que objetiva despertar a alma para os seus deveres, seja como expressão expiatória, seja como advertência. E, no entanto, só a dor realidade, o sofrimento, é bastante grande e profundo para promover o trabalho de aperfeiçoamento e de redenção. A dor tem origem na impermanência do mundo material. Leon Denis, no livro No Invisível, diz: lembrai-vos de uma coisa, é no terreno da dor que se constrói o edifício de nossos poderes, de nossas virtudes e de nossas vindouras alegrias. Falou belamente Leon Denis. O sofrimento é inerente à imperfeição da alma, portanto, sofre-se de acordo com as qualidades que não se tem ainda. Entender o sentido da dor é fundamental para que o sofrimento possa ser aprovado. Abençoado aquele que conhece a sua alma. Nas dores relevantes, Leon Denis também pergunta o que ela procura purificar em mim, em que me pede crescimento e novas qualidades. Nessa viagem para dentro, o Espiritismo responde, diz Leon Denis, confia no bom Deus que fez a felicidade e que permite a tristeza. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. A vida é obra eterna do nosso Pai, que nos compete respeitar e preservar, agindo segundo suas leis sabiamente esculpidas na nossa consciência. O sacrifício da própria vida pode ser válido para Deus quando praticado exclusivamente em benefício do próprio. Resumindo, o sofrimento, acompanhado de lamento e revolta perante Deus, não traz benefício algum e tende a aumentar o débito. Nosso sofrimento pode vir a ser proveitoso para outros. Reflitamos sobre esses ensinamentos. Muitas pessoas se recuperam moral e materialmente apenas se valendo do exemplo de outras que, em circunstâncias parecidas, se reergueram. Vamos terminar fechando novamente os nossos olhos e agradecer a Deus esta oportunidade, pedindo que Ele possa harmonizar todos os ambientes onde a dor e o sofrimento estejam instalados, como hospitais, presídios, asilos, albergues, que harmonize a nossa humanidade que passa por esse momento de transição e de turbulência, que harmonize a nossa casa espírita e demais segmentos religiosos e que, se possível, também harmonize o nosso ser interior e que seja enviada uma harmonização onde ela se fizer necessária, que assim seja, graças a Deus. Obrigado.